Olá, eu sou Camila Fiuza, faço parte do Instituto Água e Saneamento. A conversa a seguir integra a nossa série de conversas com iniciativas que contribuem para soluções de saneamento básico no Brasil. Essas soluções são implementadas em ocupações urbanas precárias, áreas rurais e isoladas e no contexto do acesso a banheiros e bebedouros públicos. Nesta conversa, a gente vai conhecer um dos programas do projeto Saúde e Alegria, que é uma iniciativa civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 em comunidades da Amazônia brasileira, promovendo e apoiando processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. O programa contribui para o acesso à água, saneamento e energia renovável nas terras indígenas Munduruku. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com duas pessoas integrantes do projeto Saúde e Alegria. A gente convidou Jussara Salgado, que é responsável pela implantação de sistemas de energia e água no projeto Saúde e Alegria. A Jussara é bacharel em Ciências, Tecnologias e Engenharia Física da Universidade Federal do Oeste do Pará e faz parte de uma geração de profissionais formados na região e que passou a fazer parte da equipe da organização Saúde e Alegria. Vamos conversar também com João Carlos Dombrowski, que tem uma história de 4 décadas na Amazônia. Ele ajudou a transformar a realidade de famílias no interior da floresta no Pará, levando o básico, água potável e saneamento. João é nascido em Planalto, no Paraná, e se mudou para a região da rodovia Transamazônica aos 17 anos. É recente o seu trabalho junto com os povos Munduruku. Mas o projeto Saúde e Alegria tem um trabalho mais voltado aqui para o Baixo Tapajós, que a gente divide em 3 áreas, o Baixo, o Médio e o Alto, né? Então, aqui no Baixo, nós temos um trabalho mais voltado junto à Floresta Nacional do Tapajós, à Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, às áreas de várzeas do Rio Amazonas, e trabalhamos aqui basicamente com 5 municípios mais no entorno de Santarém, né? Então, recentemente, nós estamos subindo o rio, indo até aos povos Munduruku, que são os indígenas que estão hoje, talvez, os mais afetados dentro do território brasileiro, principalmente pelo garimpo. E o projeto Saúde e Alegria, então, foi, de certa forma, convidado por eles, mais ou menos uns 5 anos atrás, e ver o que a gente poderia junto trabalhar. Então, nas primeiras viagens que nós fizemos, já começamos a ver a importância de que eles teriam que ter uma certa intervenção imediata, principalmente na questão do saneamento básico, né? Porque a água que eles se alimentam é uma água altamente suja, que é derramada pelos garimpos, e uma dificuldade enorme para eles poderem servir, né? Muita doença, muito problema aí com mercúrio, né? Então, em cima disso é que o projeto Saúde e Alegria iniciou esse primeiro trabalho com os povos Mundurucus aqui no Médio Tapajós, que já fica dentro do município de Itaituba, que é um dos municípios, talvez, polo do garimpo aí no Brasil, né? E, infelizmente, o poder público está muito distante dessas aldeias, né? Pouquíssimas intervenções por parte do poder público, né? E as pequenas intervenções que já fizemos, principalmente no saneamento básico, nós trabalhamos um programa chamado Cisterna, que infelizmente já também finalizou, mas essa pequena intervenção que nós fizemos junto a 8 aldeias, assim, teve uma diferença enorme, muito grande mesmo, né? Basicamente, a diferença na saúde foi enorme, principalmente aí o ACS, né, com a Exam, lá deles, eles provam, né, através de documentos, né, que antes tinha aldeia que perdia 2, 3, 4 crianças todo ano, em função da água contaminada que estavam consumindo. E a partir do momento que foi construído os sistemas de água, nunca mais teve esse problema, né? Então, esse acho que foi o maior ganho inicial que nós tivemos. Obrigada, Carlos. Gostaria de saber também de vocês, acho que Jussara talvez possa responder essa pergunta, diante desse desafio, né, da contaminação do rio por mercúrio, do desmatamento também, né, tendo em vista que as terras Munduruku é a 6ª terra que mais sofreu com desmatamento nos últimos anos, segundo o INPE. E aí eu queria saber de vocês como foi o desafio para vocês, sei lá, vocês conseguirem dialogar
com os povos dessas terras indígenas? Como foi que vocês introduziram esse tema? Assim, como foi essa construção com eles? Então, boa tarde. Conforme o seu Carlos falou, o nosso processo de expansão territorial para começar a trabalhar no território indígena Munduruku é recente. As intervenções iniciaram a partir de 2019, mas a gente vem numa tratativa com os indígenas desde 2018, quando eles recorreram ao Saúde e Alegria, né? Primeiramente na região do Médio Tapajós, que é o que está próximo ao município de Itaituba, e diante da demanda que eles apresentaram, da carência que eles têm em relação ao acesso à água, principalmente acesso à água, questão de saneamento, o Saúde e Alegria, como instituição, ele buscou parceiros para atuar na região, né? Então, por meio da FUNAI, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena, que é o Rio Tapajós, quem presta essa assistência de saúde e saneamento para os indígenas do território, a gente foi buscando articulações para que a nossa entrada, a nossa abordagem no território tivesse também como base esses parceiros, né, essas outras organizações e instituições, até mesmo públicas, que trabalham atuando no território. Além disso, a articulação também se dá bastante com as próprias lideranças dos movimentos indígenas, as lideranças das associações indígenas, né, que é com quem a gente dialoga mais diretamente, para que a gente entenda quais são as demandas deles, quais são as necessidades, e para que a gente possa conseguir entrar no território com uma certa cautela, com um certo cuidado, até porque o tempo dos indígenas é um tempo diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, né? O Saúde e Alegria, quanto organização, historicamente atua na região do Baixo Tapajós, em comunidades tradicionais, em áreas de proteção ambiental. Então, agora, iniciando esse processo com os indígenas, com os mundurucus, a gente procurou ter esse cuidado para que a abordagem, para que eles pudessem entender o que o Saúde e Alegria poderia fazer quanto organização no território e de que forma isso impactaria neles, né? Principalmente na questão do acesso à água, promovendo uma melhora na qualidade de vida deles e na questão da saúde, né? São dois indicadores que que quando a gente implementa sistemas de abastecimento de água, são os dois principais indicadores, né? Questão de saúde e qualidade de vida. Vocês poderiam contar para a gente quantas pessoas foram beneficiadas com o programa Munduruku nessas terras indígenas, mais ou menos quantas famílias, qual a população total que está sendo beneficiada? Então, na primeira parte do projeto, na primeira etapa, quando a gente trabalhou as 8 aldeias do Médio Tapajós por meio do programa Cisternas, a gente conseguiu beneficiar 128 famílias, cerca de 570 pessoas, isso na região do bairro do Médio Tapajós. E agora a gente está iniciando as implementações na região do Alto Tapajós. A previsão é que a gente consiga implementar 4 sistemas de abastecimento de água, né, em 4 aldeias, e que consiga beneficiar diretamente mais de 100 pessoas. Então, a gente está iniciando, é um processo que está começando, mas assim, o pouco que a gente vai avançando para a gente é muito, porque atuar num território onde a complexidade geográfica, né, os desafios geográficos são imensos, os desafios territoriais em relação ao conflito por conta do garimpo ilegal na região. Então, a gente vai avançando aos poucos, a gente sabe que tem que ser assim, né, que as coisas vão acontecendo num tempo um pouco mais lento, mas que o pouco que a gente avança significa muito para eles, né? Impacta bastante na vida deles, na rotina que eles têm, principalmente por conta das consequências que eles tiveram da exploração ilegal do garimpo. Pensando assim nessas regiões, em primeiro lugar, quero também parabenizar vocês, tá? Que essa é o primeiro sistema, né, de água potável implantado no Alto Tapajós para a população indígena, né, que o Projeto Saúde e Alegria está implementando agora. E a gente fica pensando como é que vocês conseguiram chegar ao local. Teve alguma dificuldade para chegar ao local? Isso, eu vou iniciar falando aí mais do médio, dos 8 sistemas que nós implantamos, dessas 128 famílias. No período que nós começamos a trabalhar, foi bem no período também que começou a Covid. Então, foi um desafio dobrado, porque principalmente o material
tinha que ser comprado fora do local, lá do município, porque além do preço absurdo que tem lá, todo o material, o serviço, fomos obrigados a buscar de fora, né? Então, a organização que estava trabalhando com nós nessa implementação fez todo o transporte até Itaituba, toda essa mobilização, e chegando lá, no outro dia, foi baixado o decreto que não podia mais entrar, e tinha, inclusive, pessoas dentro das aldeias, tiveram que sair, e tivemos que procurar local para abrigar todo esse material, e esse material ficou basicamente 1 ano parado lá, e nesse período, todo mundo esperando aí baixar mais a questão da Covid, até que conseguimos, num certo momento, fazer uma reunião em conjunto, principalmente mais a mobilização dos caciques dessas 8 aldeias, pressionando, porque é um programa do governo federal, no caso, que é o programa Cisterna, só que, por outro lado, tínhamos uma dificuldade com a FUNAI para poder entrar dentro. Então, os caciques fizeram toda uma mobilização e conseguimos, então, mobilizar esse material, chegamos lá, enfrentando lá, é uma área de muitas corredeiras, né, muitas cachoeiras, foi perdido muito material, né, navegando, e principalmente o tempo, né, basicamente todo o cimento quase se perdeu, tivemos que comprar nova remessa, mas o importante é que conseguimos chegar lá. Então, teve assim, uma participação importante dos aldeados, porque eles conseguiram também se mobilizar, principalmente nesse trabalho de ajudar a embarcar, desembarcar, a mobilizar dentro da comunidade, né? Então, isso foi fundamental, né? E principalmente aí, como disse a Jussara, né? A participação também do DICEI, né? Que teve um papel fundamental, principalmente está ajudando na mobilização junto às aldeias e a mobilização dos próprios transportes para lá. No caso dos sistemas que vocês utilizam para oferecer nessa água potável, e a instalação de banheiro, de saneamento, enfim, na região, quem é que faz a gestão desses sistemas? São os próprios indígenas ou é o projeto? No caso, lá existe uma gestão mais compartilhada, o próprio DICEA colabora também com eles, né? Mas nós trabalhamos principalmente a importância deles fazer toda a gestão, né? Então, o dia a dia é eles que fazem toda essa operação, né? Então, a gestão é eles que fazem, né? Aqui, mais no Baixo Tapajós, nas outras localidades, a própria comunidade, ela garante, né, o seu sustento, né? Eles têm uma assembleia, onde definem taxa, né? Então, todos os usuários da água vão pagar essa taxa. Lá não, lá eles, no caso, como os indígenas, então o DICEI é que garante esse combustível para eles no dia a dia, né? Mas, com certeza, eles têm uma função muito importante, né? Porque eles estão aprendendo e nós discutimos muito que eles também têm que ter uma certa autonomia quanto à gestão, não depender só de fora. Complementando um pouco do que o seu Carlos falou, a gente procura levar a experiência que a gente já tem, né? A grande experiência que o Saúde e Alegria tem atuando há mais de 30 anos no Baixo Tapajós, a gente está procurando levar essa experiência para o médio e para o alto Tapajós, claro, entendendo as particularidades do território e procurando complementar um pouco da política pública, sendo que a gente sabe que é difícil chegar até eles, né? Essa questão do acesso à água, a questão do acesso ao saneamento, a própria questão do acesso à energia, porque a maioria das aldeias, elas estão em locais que não têm acesso à energia da rede, então elas não usam a energia elétrica da rede, né? Elas dependem de outras fontes intermitentes, que nesse caso seriam grupos geradores, que aí já dependem do uso de combustíveis fósseis, ou é a gasolina ou é o diesel. Então, já tem um custo alto para eles conseguirem manter qualquer coisa que demande energia. E o custo de logística também é muito alto. Então, tem lugares que é mais caro levar esse combustível do que o próprio combustível em si, né, por conta do deslocamento. Então, a gente procura, a partir da inserção de sistemas de abastecimento de água, também tornar eles autossuficientes em relação à geração de energia. Então, nas aldeias que a gente vai trabalhar agora, na região do Alto Tapajós, todas as 4 irão receber sistema de bombeamento com energia solar, que é também para fazer com que eles não dependam diretamente do diesel para o bombeamento.
E além das ações de acesso à água, de saneamento, a gente também está procurando fazer intervenções em unidades básicas de saúde, complementando um pouco da estrutura deles, tentando fazer alguns reparos e tudo mais, para que a unidade possa funcionar da melhor forma e possa oferecer um melhor atendimento, e também implementando laboratórios de análises clínicas. Esses laboratórios são colocados em aldeias que são consideradas polos, né, dentro do território, e que conseguem prestar um atendimento para outras aldeias adjacentes. Jussara, muito obrigada. Você pode contar para a gente se teve um desafio, assim, um grande desafio ou aprendizado que vocês trazem, assim, diante desse desafio, sabe, de implementar? Então, olha, eu te digo que o aprendizado ele é diário, porque a gente está iniciando. Então, cada dia, cada experiência nova que a gente tem gera um novo aprendizado, né? Com certeza, a complexidade em relação ao deslocamento é um desafio muito grande. A gente tem esse desafio. Mão de obra especializada, a gente também tem o desafio. E, principalmente, a questão, quando a gente fala em sistema de abastecimento de água, é a fonte de captação. Porque o Saúde e Alegria trabalha com fonte de captação profunda, né? Porque a gente fala de poços artesianos, para manter uma boa qualidade da água. Mas o desafio no território Munduruku é complexo demais para que as empresas consigam chegar para perfurar esse poço, para que a gente consiga contratar uma empresa que tenha equipamento e que tenha capacidade técnica de executar o serviço. E aí a gente se depara com, vamos pensar em outras opções de captação de água. Só que no território hoje, o rio está contaminado por atividades garimpeiras. Então, a gente entra num outro desafio, que seria a questão do tratamento da água, qual o tipo de tratamento mais adequado, um tratamento que a gente consiga implementar, que consiga ter uma água de qualidade para eles consumirem. E se esse tratamento depende de energia, de onde é que a gente vai tirar essa fonte de energia, se vai ser energia solar, se vai ser alguma outra fonte. Então, assim, são vários desafios que vão aparecendo e a gente precisa estar buscando soluções tecnológicas que melhor se adaptem ao contexto deles. Mas a gente busca, primeiramente, entender qual é o contexto que eles estão inseridos lá, tentar fazer esse levantamento para poder propor as melhores soluções em relação ao acesso à água, em relação ao saneamento, ao acesso à energia, porque são 3 frentes que a gente trabalha e que estão diretamente relacionadas dentro desse grande tema que é o saneamento. E o desafio também é em relação ao custo, né? Então, os custos são bem altos de se implementar. Então, conseguir captar esse recurso, conseguir levar essa implementação, o processo como um todo, né? Desde a captação até o planejamento, até a contratação da mão de obra, até a execução, tem vários desafios no meio do caminho que a gente precisa aí estar procurando soluções, às vezes não são só soluções tecnológicas, para que a gente consiga implementar o sistema com êxito. E a parceria com o DISEI tem sido bem promissora. A gente conseguiu uma boa parceria com o distrito, eles disponibilizam a própria equipe técnica deles na parte de saneamento, que nos ajudam também nessa implementação, nos acompanham, disponibilizam a questão do transporte. Então, a gente vai, junto com as outras organizações, avançando cada vez mais na atuação do território. Por falar nisso, estava aqui pensando se vocês perceberam diferenças na recepção dos povos indígenas com relação à chegada, né, da água potável, da energia fotovoltaica, enfim, do saneamento também. O que vocês acham? Como é que foi? Se teve alguma diferença em relação a gênero, assim, se foi um impacto positivo mais para as mulheres do que para os homens, mais para crianças? Vocês perceberam algo? Se teve alguma diferença nesse sentido? Olha, eu, quanto mulher, posso falar que a gente percebe, é perceptível, até porque quando a gente implementa sistemas de abastecimento nas aldeias, a gente vive um pouco da rotina deles, pelo menos naquele período que a intervenção está acontecendo, ou nos períodos que a gente precisa ir para fazer o levantamento. Então, eu, que
que estou na cidade, que tenho uma realidade onde eu tenho um acesso à água 24 horas por dia, chego numa comunidade ou numa aldeia onde eu me deparo que eles não têm acesso à água, que dependem do rio. Então, eu já sinto, né? Eu já fico impactada com aquilo e já sei que a minha rotina vai mudar no período que eu estiver ali na aldeia. Então, a partir do momento que a gente consegue implementar um sistema e consegue fazer com que, principalmente a água, chegue até as casas, impacta nas mulheres diretamente, porque é quem geralmente está responsável pelas atividades domésticas, seja na parte de cozinhar, seja na parte de lavar. Então, são as mulheres e as crianças que acabam recorrendo ao rio ou a igarapés próximos para estar levando essa água para dentro de casa, né? E a saúde da mulher, a gente sabe que tem bastante... está bem relacionada com essa questão de ter uma estrutura de saneamento, de ter uma estrutura de acesso à água que possibilite com que a mulher tenha uma melhor qualidade de vida, tenha uma melhora na saúde. E impacta também nas crianças, porque são as mais vulneráveis às doenças de veiculação hídrica quando não têm acesso à água potável. O que a Jussara falou é isso, as mulheres que são as mais impactadas, né? Porque elas que no dia a dia estão lá cuidando das crianças, elas que estão fazendo alimentação, geralmente os homens estão mais para a roça, né? Ou para caçar, né? Então, elas que estão no dia a dia, né? E isso é importante, porque muitas vezes a própria criança, o próprio adolescente, em vez de ele estar indo buscar água, ele está estudando, né? Ele está fazendo outras atividades culturais da família, ou junto com a família, né? Então, com certeza, isso é um ganho sem tamanho, né? Só em você ter possibilidade de salvar a vida, de dar condições, por exemplo, em um ano e pouco de que esses trabalhos foram implantados lá, quantas crianças já foram salvas, né? Quantos adultos um dia vão estar, né, crescendo, né, em função de ter uma intervenção pequena hoje, né? Então, acho que é esse que eu acho que é o maior resultado que se tem, né, no sentido da... Né, e eles, com certeza, eles têm essa alegria, né, de receber, que talvez 20% ou 30% deles somente fala o português, o restante, principalmente as mulheres, quase não falam, só falam mais o munduruku, né? Então, você tem que ter toda uma paciência, deixar eles se entender, né? Sempre tentar não querer ser o dono da razão, né? Você sempre tem que dialogar e entrar em consenso. A partir desse momento que eles entenderem, eles vão mesmo, eles fazem, né? Então eles abraçam a causa, né? Então acho que, sem dúvida, é um aprendizado muito grande também com eles, né? Nesse sentido que está trazendo toda essa grande diferença. Nós também estamos aprendendo, né? E nós trabalhamos no Médio Tapajós, com os indígenas, mas são indígenas que estão resgatando a sua cultura. Aí lá são indígenas isolados, né? Então, há pouco tempo que eles estão tendo essa consciência de que eles também têm esse direito, né? E, com certeza, acho que essa solicitação, esse pedido, essa cobrança, ela é muito impactante, vai ter bons resultados, né? E principalmente saber trabalhar com eles. A gente gostaria muito de parabenizar vocês, em nome do Instituto Água e Saneamento, e fazer uma última pergunta, que é sobre a metodologia e experiência, né, do Projeto Saúde e Alegria nesse projeto, de que forma eles poderiam ser aproveitados por outras organizações que também têm interesse em levar água potável, levar saneamento, talvez energia fotovoltaica também para outros territórios. O que vocês apontariam, assim, de que forma isso pode contribuir para escalonar mais ainda essas ideias? Olha, eu acredito que tudo seja uma soma de esforços, né? O fato da gente estar hoje participando aqui dessa entrevista com vocês, conseguindo passar um pouco da nossa experiência, levando isso para mais pessoas, ou nas discussões que a gente tem em relação a saneamento, nos grupos que discutem saneamento, nos grupos que discutem acesso à água, e a gente consegue identificar outras organizações que trabalham com isso também, a gente acaba tendo uma troca de experiência grande, porque às vezes tem organizações que atuam mais em outro município ou em outro estado e que tem uma metodologia um pouco próxima da gente, e a gente conseguindo fazer essa ponte, essa conversa, eles aprendem um pouco com a gente aprende um pouco com eles,
Existe dentro do próprio município de Santarém também organizações parceiras que atuam não só com a temática do saneamento, mas com outros temas que o Saúde e Alegria também desenvolve dentro das comunidades ou aldeias, né? A gente está levando um pouco também de outros projetos para os Mundurucus, para que essa expansão ocorra também em outras áreas de atuação do Saúde e Alegria. Eu acho que um dos grandes desafios é como empoderar eles, né? Como é que eles podem entender que eles são os principais responsáveis pelo sucesso, né, do dia a dia deles, né? O Saúde e Alegria são mais de quase 30 anos que trabalhamos com saneamento básico, com os primeiros sistemas de águas, né? E, inicialmente, o primeiro que foi implementado foi, lá, a comunidade usava de qualquer maneira e tal, e foi necessário começar de botar no papel alguns direitos e deveres dos usuários. Então, eles conseguiram, ao longo do tempo, construir um regimento, né? E esse regimento ele foi expandido para vários lugares do Brasil, né? Então, e o nosso regimento sempre era um documento que tinha como assim uma certa atenção, né? Então, com certeza, o que está? Uma coisa simples, né? Qual a finalidade da água, né? Qual o direito e o dever de cada usuário e, principalmente, como é que é a gestão, né? Então, isso nós temos trabalhado bastante, né? Principalmente esse princípio de que eles têm que se apropriar, porque é deles, não é eu, né? Você é o outro, que é eles que vão estar usando a água no dia a dia. Então, acho que esse é a coisa mais importante, porque um pequeno sistema de água, de certa forma, é uma pequena empresa dentro da comunidade, onde eles conseguem fazer essa boa administração, né? Então, acho que esse é um dos grandes sucessos que está tendo essa possibilidade. Então, hoje, né, Jussara, são mais de 100 sistemas de água que já nós trabalhamos, e nenhum depende do poder público, né? Todas as próprias comunidades dão o seu jeito. Hoje quebrou uma peça, deu algum problema, eles correm atrás, eles estão ampliando, né? E, então, essa que acho que é a grande razão da gente estar trabalhando assim com toda essa alegria. Poxa, muito obrigada pela participação de vocês, né? A gente percebe aí que com o coletivo a gente fica mais forte, a gente consegue levar, de fato, as soluções do saneamento para todas as áreas, né? Seja área isolada, seja uma área rural, seja uma área urbana precária. Queria agradecer muito aqui em nome do Instituto Água e Saneamento, o Projeto Saúde e Alegria, mais uma vez, aqui conversando com a gente, né, nessa série de iniciativas. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Jussara.